Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Começando que eu tô gostando do que eu tô vendo. O professor Paulo Paixão, junto com o preparador do professor Aguirre, estão dando intensidade, estão fazendo com que perdão, que os jogadores eles consigam fazer com que a preparação física muito ruim que foi aplicada nesse último trabalho que foi dado pelo Miguel Ángel Ramírez com seu preparador físico do Tenerife, que os jogadores se recuperem. Porque se a gente tá vendo muitos jogadores que estão fora de forma, muitos jogadores que perdem divididas, muitos jogadores que tomam bola nas costas, porque é incrível como a gente toma contra-ataque, resquícios do último trabalho do Miguel Ángel Ramírez no Inter. Eu tô gostando, porque o Aguirre ele mistura uma intensidade forte, uma pressão forte para sufocar a saída de bola do adversário, e ele também consegue fazer um jogo defensivo consistente, um jogo defensivo onde consegue bloquear as melhores alternativas do adversário. Parece que é o 4-1-4-1 que ele quer utilizar. Eu gostaria de um 4-2-3-1, mas eu gosto disso, variedades, porque o esquema preferido dele é o 4-3-3. Mas ele tendo vários esquemas, ele sabendo encaixar os muito bons jogadores que a gente tem, jovens, experientes no time, fazendo um combo bacana para que todos os jogadores eles consigam sai um jogador, entra outro jogador que já tá ali ambientado e sabe como fazer certinho o que o Aguirre vai pedir. Tô gostando muito disso, porque a gente tem que dar subsídios e fazer com que o time esteja organizado para que Patrick possa conseguir ser potencializado, para que o Edenilson possa ser potencializado, para que o Saravia possa ser potencializado, para que o Yuri possa ser potencializado, para que o Thiago Galhardo possa ser potencializado. De repente o Thiago Galhardo indo mais para o meio, porque o Thiago Galhardo ele proporciona chances claras para o time, mas só que ele erra demais. E é isso que eu acho assim horrível, porque no momento em que tu perde um gol feito, uma situação feita, aonde tu pode abrir um marcador, aonde tu pode sair na frente, aonde tu pode empatar e fazer com que o adversário fique totalmente assim, o que eu vou fazer? Será que eu vou pra cima? Será que eu me defendo um pouco mais? Será que eu posso tomar muitos gols se eu me atirar muito pra cima? Porque um gol faz muita diferença dentro do jogo, porque muda aquele panorama daquela partida que às vezes está adversa. Só que o Thiago Galhardo não conseguiu fazer isso. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, poderia ter empatado e depois a gente poderia ter ido para cima. O Atlético Mineiro estava retrancado, a gente poderia ter feito mais gols. No próprio jogo contra o Vitória, erraram muitos gols. É assim, inaceitável. Um jogador profissional, o trabalho dele, dos defensores, é garantir um sistema defensivo forte, aonde tu consiga anular as melhores peças do adversário. Os volantes também, o primeiro volante de contenção, volantes também hoje eles defendem e vão pro ataque, mas e os atacantes, os meio-campistas, quando eles chegam na área, eles têm que fazer os gols, porque tá ali na carteirinha assinada deles. Eles têm que ter a qualidade para que, diante da oportunidade que é gerada pelo time, fazer os gols. E a gente não pode cobrar muito, porque quando bons técnicos estiveram no Internacional, o Internacional jogou muito bem, de forma consistente. E quando não jogava bem, sabia assegurar o seu resultado. Quando teve técnicos bons, onde souberam organizar a equipe, onde souberam tirar o melhor da equipe, a gente disputou títulos, a gente está todos os anos indo para a Libertadores.
Por isso que eu sempre falo e acho uma grande falácia dos adoradores do Koldé, eles têm uma... Perdão. Eles têm uma ideia assim bem mentirosa, porque os adoradores do Koldé, eles dizem que esse elenco é de jogadores fracassados. Perdão. Como os jogadores fracassados, eles vão de forma contínua todos os anos para a Libertadores. Como os jogadores fracassados, eles disputam títulos. Não fecha, porque tá certo que todo mundo quer ser campeão, que a gente quer voltar a levantar a taça, mas a gente não pode destruir aquilo que tá bem. Porque jogadores bons que agregam e que têm capacidade de mudar o resultado e de se encaixar muito bem em diferentes modos de jogar, eles não podem ser apedrejados. Edenilson é bom jogador, Patrick é bom jogador, Yuri Alberto é bom jogador, Saravia é bom jogador. A gente tem o Lucas Ramos, uma joia que tem que ser lapidado, o nosso menino, muito bom jogador. Eu não bato em jogador da base, eu gosto de jogador da base. Eu só bato em jogador que teve chances. Por exemplo, a gente só pode fazer uma análise e julgar jogador, por exemplo, como o Zé Gabriel. Esse é um jogador da base que teve muitas chances e não conseguiu desempenhar bem. Esse pode ser criticado e até pode se ter uma análise definitiva. Talvez o Aguirre consiga fazer com que o Zé Gabriel possa ser uma peça importante dentro do time, porque tu precisa, além de ter um bom time, tu precisa fazer com que outros jogadores que estão dentro do elenco possam ser peças importantes que possam somar ao grupo. E quando um técnico é bom, ele consegue fazer isso. Porque eu sempre uso o exemplo do Marinho. O Marinho, ele não serviu no Inter, o Marinho não serviu no Grêmio, aí o Marinho foi pro Vitória, depois ele foi pro Santos e o São Paulo potencializou o Marinho. Pra te ver, um jogador que foi em vários clubes e não teve a oportunidade de mostrar o seu bom futebol, só que daí ele pegou um técnico bom que potencializou hoje. E hoje o Marinho é um baita de um jogador que tem uma projeção muito boa. Então é mais ou menos isso. Um técnico bom, ele consegue potencializar seus jogadores. Por exemplo, o Abelão, ano passado, potencializou o Praxedes, tanto que o Praxedes rendeu um bom dinheiro pro Inter e poderia render mais se tivesse continuado no Inter. O Abelão potencializou o Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto vale tudo que ele vale hoje, é muito pela grande campanha e como o Abelão conseguiu colocar ele numa posição clave para que ele pudesse exercer o seu melhor. O Lucas Ribeiro conseguiu jogar com o Abelão. O Caio Vidal conseguiu jogar com o Abelão, foi potencializado, é um jogador rápido, veloz, um jogador que dribla e causa problemas para o adversário, tanto que os adversários ficam amarelados, os adversários fazem faltas importantes perto da área. É um jogador muito importante o Caio Vidal, e está valendo um bom dinheiro, e pode render ainda mais se o Aguirre acertar a mão. A gente tem muitos bons jogadores. O que eu sempre falo é fazer reformulação inteligente. Por exemplo, ano que vem acaba o contrato do Danilo e do Lomba. O que tu faz? Faz com que os dois vão procurar novos clubes e fica com o Carlos Miguel, com o Vitor Hugo e com o Daniel. Esses três podem começar a formar o elenco principal de goleiros do Internacional, porque são muito bons goleiros. Carlos Miguel é um goleiro que sabe jogar com os pés, sabe fazer lançamento com a mão, sabe fazer lançamento com os pés, tem uma boa antecipação nas cobranças de escanteio, é um goleiro que pega pênalti, é um goleiro que gera medo ao adversário. Carlos Miguel é um muito bom jogador. O Vitor Hugo é a mesma coisa, um jogador que também é muito bom goleiro, um goleiro de 1,95 m, grande. O Carlos Miguel tem 2,04 m. E o Daniel é um goleiro mais experiente, de uma boa elasticidade, é um bom goleiro. Aí eu te digo, a reformulação inteligente, aí eu sou totalmente a favor. Zagueiros. Pode vir o Sidney, tá querendo fechar para vir o Sidney, é o que a gente tem, as últimas notícias. Talvez possa vir o Juan Jesus. São dois baitas zagueiros que se encaixariam dentro do Internacional. Vai vir o Bruno Mendes, outro zagueiro que não tá muito bem no Corinthians, mas quem sabe ele não pode ser potencializado no Inter. Sempre teve jogadores que saíram de outros clubes e conseguiram, em um outro ambiente, em uma outra perspectiva, evoluir o seu futebol. Então eu acho que
que os zagueiros estão melhorando, ainda mais vai ter o Bruno Mendes, ainda mais se tu traz o Sidney ou o Juan Jesus, vamos ver, o Sidney tá quase acertado, é um baita de um zagueiro bom, um zagueiro que tá um bom tempo na Europa, um zagueiro que conseguiu fazer carreira fora do Brasil, num time de média e boa proporção, como é o Real Bet, que é médio e uma boa proporção. As perspectivas são boas, os jogadores são bons. Vamos apoiar muito, porque eu não entro nessa do que muitos pessoal grande de rede de televisão fala, que o Inter vai brigar pelo rebaixamento. Pelo amor de Deus, o Internacional só começou mal porque ele estava perdido com um técnico que estava perdido. Por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, a gente jogou com muitas reservas. O jogo contra o Atlético Mineiro, a gente jogou com muitos jovens, mas foi bem também. Eu acredito muito nesse grupo, eu acredito muito nesses jogadores e eu acho que a gente tem boas perspectivas para médio e longo prazo. Vamos acreditar, porque aqui é Inter.